Então, boa noite a todos. Olha, eu vim lá da Pinheira, hein? Boa noite. Boa noite. Ainda tive que vestir o trânsito da BR. Então, eu venho falando em cima desse livrinho. Hoje esse livrinho vem maior. Esse livrinho é Jesus no Lar. Ele, através de Neio Lúcio, e com o Chico, ele vai contar o que acontecia na casa de Pedro, porque quando Jesus começou a fazer as pregações, ele ficava na casa de Pedro. De dia, geralmente ele fazia essas pregações que os evangelistas nos contam, que é no Lago da Galileia. Cafarnaum fica à beira desse lago. Pedro era um pescador, aliás, 10 dos apóstolos eram pescadores, não, 10. O Mateus, que era publicano, né, que era cobrador de imposto, era um funcionário do Herodes, e o Judas Iscariotes, ele era vendedor de peixe e tinha uma lojinha de quinquilharias. Então, Jesus está ali, de dia ele faz as pregações, à noite ele se reúne na casa de Pedro com os seus familiares, às vezes alguns vizinhos, mas vamos entender que a casa de Pedro deve ser bem pequena, porque ele é um pescador, é uma casa simples. E ali está o espírito mais evoluído que passou pelo mundo, pela nossa terra, que hoje, através do espiritismo, a gente vem saber que ele é que coordena o nosso planeta Terra já há bilhões de anos, segundo os cálculos da ciência, porque ele já começa desde o início da formação do planeta, ele está aqui. Então, ele está ali na casa de Pedro, conversando à disposição daquelas pessoas, porque isso é uma das coisas que nós temos que pensar. Qual é a nossa disposição ao próximo? Nós temos tempo para nos colocar à disposição do próximo. Então, aqui Jesus, ele dá esse exemplo. Então, eles estão lá reunidos e a gente sabe que no início eles estudam os Sagrados Escritos. E Jesus, depois, quando começam as dúvidas, as perguntas, aí é que Jesus se manifesta. Primeiro Jesus ouve junto com eles. Coisas que nós ainda temos que aprender. Então, hoje eles vão falar sobre os instrumentos da perfeição. Porque perfeição, no fundo, não existe para nós. Porque o único que é perfeito é Deus. Porque se um dia nós se tornar perfeito, nós vamos ficar igual a Deus. Daí não tem mais um Deus só, já tem dois. Então, e nós ainda temos muito que andar para entender sobre Deus. Então, instrumentos da perfeição. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Os apóstolos são pessoas igual a nós. Pode ser que tenha uma diferença, porque eles já querem ser bons. Será que nós tudo queremos ser bons? Porque podemos querer, mas a gente sabe que não é fácil. Aqui o próprio Pedro vai mostrar que ele faz coisas que nós fazemos quase todo dia. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Parentes, nossa família, porque onde nós estamos, muitos de nós podem ter queixa, até reclamar, né? E eu duvido que não teve um de nós que já não renegou os pais. Será que não? Principalmente na adolescência. Que eu tinha que nascer aqui, não podia ter nascido em outro lugar. E a gente já faz escolha. Aí, algum vizinho, um parente que trata nós melhor, por que eu não nasci lá? Tinha que nascer aqui?
Então, mas o que eles vão dizer que ninguém errou de endereço. Era lá mesmo que era para nós nascer. E devemos ser agradecidos, porque a fila diz que do lado de lá é grande. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Então, ele está já reclamando, desabafando, porque a nosso irmão antes até fez uns comentários sobre o veneno que corre, por exemplo, na política. Não quer dizer que eu não tenho que tomar posição, não tenho que ter, e assim por diante. Mas é como é que a gente lida com essa situação. Porque isso não quer dizer que nós temos que nos exaltar, né? Então, eles estão ali e Jesus deixa o Pedro, porque ele chega todo naquele estado, ele deixa ele à vontade. Claro que numa casa espírita não vai ser igual, né? Aqui, se chegar alguém vai pegar e convidar para ir outro lugar. Vamos conversar, vamos para você desabafar. Guardava, por isso, o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos Sagrados Escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Porque ali estão tudo, eles são pessoas conhecidas, quer dizer, estão em família. Os apóstolos muitas vezes estavam ali junto também, se for vizinhos também é tudo gente conhecida, então Jesus deixa. Através por exemplo, estudos em grupo. Estudo em grupo, geralmente, existe essa possibilidade de nós fazer também um atendimento fraterno, porque aquelas pessoas que estão ali, conforme vai indo a conversa, e elas estão também numa situação muito estressada e coisa assim, elas vão, uma hora, elas vão achar uma brecha para entrar. E aí a gente tem que saber lidar. Porque muitas vezes o que elas estão passando, outros também estão. Claro que depois, conforme a coisa vai indo, a gente vai ter que voltar de novo ao estudo. Mas eu procuro sempre deixar que essas brechas aconteçam. Até para o grupo, né? Saber se harmonizar mais e saber que cada um de nós também tem que ouvir. Porque quando nós temos um problema, nós queremos que os outros ouçam. Então, por que nós não podemos já exercitar o ouvido, que são dois? Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: e que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? O Evangelho ensina uma coisa, agora vê o que o Pedro fez, se não é igualzinho nós. Sem dúvida, reagi como devia. Respondeu o apóstolo veemente: coloquei cada um no lugar próprio. Anunciei sem rebuços as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice, e meu primo é mentiroso e contumaz. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz. Quer dizer, não se arrependeu, mas ainda está, porque ele ainda chega lá com toda aquela vibração, né? Que ele se deixou envenenar. Teve que Jesus dar um tempo para ele ir desabafando, e vocês vão ver que toda a sequência que Jesus vai colocando é para ele.
Mas claro que não é só para ele, porque os outros também estão tudo no mesmo nível. Então, essas situações servem como exemplo. O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo. Então, Jesus, ele nunca entra nessas vibrações. O Humberto de Campos, ele fala muita coisa daquela época, assim como o Neio Lúcio, né? São dois brasileiros, porque o Neio Lúcio, embora ele tenha esse nome, porque ele pegou o nome de um personagem lá em 50 anos depois. Lá ele é o Quinéio Lúcio, que é o avô da Célia. E ele adere já ao cristianismo antes de desencarnar. Porque a Célia, a neta, já começa logo do início a aderir ao cristianismo. É coisa muito que ninguém todo mundo da família era contra. Porque a família dela era dos patrícios romanos. Gente metida no governo. E o Humberto de Campos também, logo que ele desencarna, ele começa a psicografar através do Chico. Se não me engano, é questão de 1 ano ou 2 anos que ele já começa a entrar em contato. O Humberto de Campos, ele foi membro da Academia Brasileira de Letras, porque ele escrevia, ele fazia crônicas, ele escrevia para um jornal do Rio de Janeiro, e ele tomou conhecimento, porque em 1932, que saiu o primeiro livro do Chico, que é Parnaso de Além Túmulo. Então, é um livro que começa é a terça parte do que é hoje, a primeira edição. E aí, na primeira edição, o Humberto de Campos ainda está encarnado. Está lá na Academia Brasileira de Letras, porque esse livro começa a ser muito discutido no meio acadêmico, literário, entre os críticos, porque o Chico é uma pessoa que tinha o quê? O 4º ano primário. Que na época a gente chamava de primário, hoje é fundamental, mas esses primeiros anos na escola. Claro que hoje as pessoas começam muito mais cedo, mas na minha época a gente começava com 7 anos. Podia começar com 6, mas tinha que fazer 7 anos antes do meio do ano. E aí o Chico só tinha isso. Então, o próprio Humberto de Campos fez um comentário sobre os poetas que estavam escrevendo, que mantinham a mesma rima, o mesmo estilo quando estavam encarnados. Ali, no que eu saiba, ele não aderiu ao espiritismo enquanto estava encarnado. Se ele leu mais coisa, eu não sei, né? Não sei, alguém de vocês leu já alguma coisa? Mas Humberto de Campos, ele depois, logo em seguida, ele vem e começa a psicografar. E ele relata muita coisa sobre a Palestina, sobre a época de Jesus. Para nós conhecer melhor esse personagem, Jesus, que é o espírito mais evoluído que passou pela Terra. Modelo para a humanidade, segundo o Livro dos Espíritos. Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa, naturalmente trabalha, retarguiu o interpelado irritadiço. Com que tornou o amigo celeste bem-humorado. Ele continua sem entrar na do Pedro. Ele vai fazer com que o Pedro entre na dele. Usando ferramentas. Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou. Então, Jesus vai aproveitar o momento para fazer uma comparação. Isso que a Boa Nova vai trazer para nós. Por isso que eu falei antes que a gente não deve evitar muitas coisas que acontecem num grupo de estudo. Porque ali, muitas vezes, está um gancho
para nós colocar o Evangelho em prática e as pessoas entenderem melhor. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a perfeição, para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Tudo que nós passamos faz parte das nossas provas, das nossas expiações, porque é ali que nós vamos ou passar a prova ou vamos repetir. Porque as famílias vão continuar, muitos de nós vamos continuar reencarnando com as mesmas pessoas. Quem é os espíritos protetores, muitas vezes? São familiares que não reencarnaram, mas que nós conhecemos. E esses espíritos que nos aconselham, nos intuem, e que muitas vezes nós só se dirigimos para ele quando precisamos. Não fizemos esse exercício mediúnico da intuição. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos da nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Nada acontece na nossa vida que nós não tenha condições de resolver. Nós é que empacamos, nós é que reclamamos. Então nós temos que aprender isso, trabalhar mais a paciência. Quem de nós tem paciência? Pode ser que um seja mais paciente. Mas para adquirir essa virtude é no dia a dia, em tudo aquilo que a gente vai passando. Dentro da família, dentro do emprego, dentro da comunidade, é com as pessoas. Na espiritualidade não existe as empresas que existem aqui para nós ter emprego. É só, olha com atenção o nosso lar, a obra do André Luiz. Se ele fala em alguma indústria de automóvel lá, ou de lá já que tem um aerobus, deve eles terem também um lugar onde é que eles fabricam e tudo, né? Mas qual é a moeda do nosso lar? Bônus hora. Não é grana, bônus hora. É anotado as horas que você se dedica. Então, você vê, já não é uma moeda para nós ficar se apegando demais. Porque a avareza, ele é um problema bem grave dentro de nós. E eu acho que tudo nós é um pouco avarento. Mesmo ganha salário mínimo, mas nos falta um centavo. Então, não tem o óbolo da viúva? Que é uma das parábolas, que nem a parábola, aquilo aconteceu e ele deu como exemplo. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não lhe reclama outro serviço. Os animais não têm, eles vivem na natureza. Eles não têm emprego. E nós ainda, a maioria de nós é malvado com eles. O ser humano é inimigo deles. Está aí tudo que acontece no mundo para nós ver bem. O ser humano é inimigo da natureza, ele depreda. Por isso que o nosso planeta está desse jeito. Por quê? Por causa do ser humano. Então, como é que nós, vendo isso, por que nós que temos já uma inteligência e eles não têm? Por que então é tão difícil nós sobreviver? E eles sobrevivem. A ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto.
Você vê que Deus nos dá praticamente tudo. Nós temos que trabalhar as coisas, nós não estamos aqui... Claro que muitos de nós querem viver na ociosidade, mas como ninguém vai viver realmente na ociosidade, ele vai começar a agir no dia a dia contra ele e contra o seu semelhante, que é o que muita gente procura fazer. Então, trabalha, ganha o seu dinheiro, e aí o que faz no fim de semana? Cada um que analise. Ou ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam aos do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum. Bem comum. Maioria de nós somos egoístas, orgulhosos. Quando a gente precisa, reclama. Ninguém me ajuda. E quando os outros precisam de nós? Nós estamos começando pela própria família. A própria família ainda é um pega. Já começa na infância. O pai chega, dá uma coisa para um, dá para o outro, já outra... que foi que ele deu para você? Quero ver se é igual ao meu. E nós não fomos... É claro que hoje é um filho, 2 filhos, né? Nós era 4. E eu me lembro bem. Porque conforme nós era como criança, nós somos hoje. Não adianta nós vir com história. A gente é que dribla as aparências, mas nós somos aquela mesma pessoa. E ele fala aqui em amor e humildade. Na ação constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Porque se fala muito em felicidade, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer viver em paz, mas como é que a gente age com o próximo? Nós somos motivo de paz para o próximo, porque geralmente as pessoas reclamam uma da outra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Se nós quisermos evoluir, tem que aguentar aquelas pessoas que Deus coloca do nosso lado. Começando pela família. Depois a gente vai procurar um emprego. Tem a comunidade. E no centro espírita. Nós somos amores, né? Como a gente se dá bem. Eu não vi um centro espírita. Esse aqui é novo ainda, né? Mas eu não vi nem o centro espírita por aí que ele já não deu rolo. Fala amor, fala nisso, aquilo, da hora H, principalmente disputa de poder, é o que mais o ser humano gosta. Por isso que você falou, né, política. Política é disputa de poder. Claro que existe um que outro, que nem é notado, que já deve estar um pouquinho mais evoluído. Maioria são comprometidos com o poder. Deus vai dar mais uma chance. Quantas forem. Porque é onde a gente se estraga, onde é que a gente se compromete, que depois a gente tem que voltar para refazer. E nós achamos que eles têm que fazer o que nós queremos. Só porque a gente vota, né? Não vão. Cada um de nós tem que lutar pela vida. Vamos torcer que eles façam o melhor possível. Mas eu tenho um amigo que vive reclamando. Ele vive criticando. Mas por que não fazem? Por que isso, aquilo? Eu falei, a doutrina diz que se nós vemos alguma coisa errada, nós procuramos, temos o dever de acertar, de procurar fazer bem feito. Agora, se os outros não fazem, aí nem você vai fazer e ainda vai se envenenar mais ainda com os outros. E as coisas vão continuar não sendo feitas. Então, cada um de nós tem que procurar ser o melhor onde está.
Seja dentro de casa, seja no emprego e assim por diante. Que é uma coisa que é obrigação nossa. Se eu for muito, assim, cumpridor dos deveres dentro de uma empresa, já vai ter uma porção que vai minar você. Bajulador, quer subir, já quer ser isso, quer ser aquilo. E aí vem aquelas coisas ali, aquele ambiente pesado. Então, ali também é um lugar de prova. Sempre vai ter os interesseiros no poder também. E onde um pode puxar o tapete do outro, vai puxar. Enquanto o marceneiro usa as suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Por isso que Jesus está falando sobre edificar. Nós sabemos edificar. Olha o mundo como é que é. Florianópolis, eu estou aqui há 20 e poucos anos. Eu me lembro quando eu cheguei aqui. E o que é hoje? Florianópolis, eu acho que triplicou. Toda essa região da grande Florianópolis. Então, e foi tudo de gente daqui. É gente de fora que vem para cá. E como é que construíram? O São José, se tinha prédio, era de 4 andares. Olha lá. E Palhoça, a mesma coisa. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. Está aí, o mal. Se eu vejo o mal e sou tão mal com ele, é 2. Então, porque eu quero que as pessoas não sejam más, eu tenho que dar o exemplo de não ser mal. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O que é a ingratidão? Por que existe ingratidão? Porque nós somos interesseiros. Nós fazemos tudo com segunda intenção, porque senão não tinha ingratidão. Se eu fizesse as coisas de coração, sem cobrar, não tem ingratidão. Fiz, pronto. Se a outra pessoa agradece ou não agradece, é problema dela. Não seria assim? Mas não. Quantos de nós empaca na vida porque, faz, e aí, ó, não adianta nada. Já começa no relacionamento a 2. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Como é que foi na pandemia aí, ó? É prova. A pandemia foi a maior prova de que nós ainda continuamos num mundo de provas e expiações. Que a pandemia é expiações, é coisa que nós devemos, nós temos que expiar ainda. Nós falamos muito, né? Na transformação, do 3º milênio, aquelas coisas tudo. Pode ser até um início, mas na prática não é bem assim. A gente se importou com o próximo ou só com a gente? Essa máscara aí, é para a gente se livrar dos vírus dos outros ou é para a gente não passar o nosso vírus para os outros? Vamos pensar. Será que Deus criaria um diabo invisível que nem a ciência entende direito como é que é? Porque de quem é a ciência? De seres imperfeitos que estão no mundo. Claro que eles se interessam mais por isso. Mas e daí? É só nós ler as coisas no mundo, como elas vão progredindo. Existem os espíritos mais comprometidos com a ciência, mas não são donos da verdade. Nenhum de nós é dono da verdade. Nem na filosofia, nem na ciência, nem na religião. Nós estamos nesses 3 aí. Mas como é que nós estamos agindo?
Porque quem fala sempre quer ter razão. Nós somos ainda assim. Então, por que a gente bate tanto o pé? Eu que tenho razão. Alguém é dono da verdade? A verdade não tem dono. O que é verdade para um não é verdade para o outro. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. André Luiz mostra para nós o quanto que ele passou, produto de uma sociedade que ainda praticamente é igual, quando ele desencarnou no Rio de Janeiro. Pessoa egoísta, orgulhoso da posição que tinha, mas foi aprendendo no nosso lar, meio rápido. E o que ele vai fazer depois? Disputar emprego lá com o pessoal que está lá, no nosso lar? Não. Porque o que o Clarencio disse para ele? Que ele queria ser médico, depois ele queria ser enfermeiro. E aí, o dia que ele realmente estava disposto a fazer alguma coisa, o Clarencio falou bem assim para ele: a partir de hoje, André Luiz, você passa a ser mais um aprendiz no nosso lar. Aprendiz. Que é o que todos nós somos. Aprendiz. Calou-se Jesus, e talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente. Então, agora o Pedro já está um pouquinho mais calmo, mas ainda está ali, né? Meio... Se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? É a missão dos espíritas. Porque pregar é fácil. Vim aqui fazer palestra é a coisa mais fácil que tem. Entender, né? Querer aparecer, ser aplaudido. Se não ajudamos os necessitados de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Como eu vou amar Deus se eu não amo o próximo que eu vejo, que eu toco, que eu digo que sou apaixonado, que não posso viver sem aquela pessoa e depois odeio aquela pessoa? Por isso que as famílias, Deus vai continuar fazendo nós nos encontrar para nós saber lidar com os nossos sentimentos, que ainda é uma coisa que nós não sabemos. Depois destas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio, que ninguém ousou interromper. Como é que estava o ambiente no início? Como é que Jesus deixa? Então, vamos pensar. Porque nós sempre estamos em ambientes envinagrados, azedos. E aí nós azedamos mais ainda. Ou a gente já está pensando, não, eu vou ficar quieto, não vou piorar. Mas um dia nós temos que começar a agir no sentido de mudar. Muito obrigado, e tudo que aqui foi dito, primeiro serviu para quem falou.